Oi, eu sou a Gabi Ometo e esse é o último vídeo do ano. E hoje eu vou contar pra vocês quais foram os 10 melhores livros que eu li esse ano. Foram mais de 80 livros lidos, então foi muito difícil escolher apenas 10. E no último vídeo eu descobri que eu só posso colocar 5 cards a cada vídeo. Então, como nesse vídeo vai ter muito livro que já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar todos os links aqui na descrição se vocês tiverem interesse para conhecer mais as histórias. É só conferir. Em 10º lugar, A Heroína do Rei, da Emi Okuno. Esse é o segundo volume da trilogia A Esposa do Rei, que conta a história da Evelyn, que depois de um acidente de avião, ela foi parar em outro mundo e acabou se tornando uma concubina do rei, que no livro se chama Uma Esposa do Rei. Dona de uma personalidade extremamente forte, a Evelyn conseguiu despertar o interesse no rei, e aqui no segundo livro, a relação entre o rei Sete e a Evelyn tá muito mais firmada, muito mais intensa. Os dois já se conhecem melhor, a relação está mais firme. Ao mesmo tempo, há uma iminente guerra se aproximando. E a gente vai acompanhar tudo isso no livro. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é que a Evelyn tá muito mais forte. Ela não é só mais uma esposa do rei, ela virou realmente uma heroína para aquele povo. Em 9º lugar é O Oráculo, da Juliana Barbosa. Conta a história da Alison. Ela escreve um livro de fantasia baseado na cultura egípcia e posta no Wattpad, e é um tremendo sucesso. A única coisa que ela não esperava era que um personagem desse livro viesse até ela e a levasse para esse mundo. É uma história extremamente viciante, bem narrada, bem escrita, com personagens muito carismáticos, embora alguns sejam um pouquinho mais difíceis de engolir, outros não. É uma história muito diferente do que eu estava acostumada, ela me tirou bastante da zona de conforto e é uma leitura maravilhosa. O mundo que a autora criou é totalmente diferente, bem construído, eu nunca vi uma coisa igual em outros livros, que, querendo ou não, geralmente fantasia a gente sempre segue mais ou menos uma fórmula de mundo. Eu, como escritora, posso afirmar isso. E nesse livro eu encontrei muita coisa do que eu não estava acostumada a ver. Em 8º lugar a gente tem Lady Ellie, também da Emi Okuno. Ellie é uma garotinha que perdeu os pais ainda muito nova e foi criada pelo tio que a amava até mais que as suas filhas. Mas esse tio acabou morrendo quando a Ellie ainda tinha 8 anos, a deixando na mão da tia, uma total megera. A Ellie começa a trabalhar para fazer o seu sustento naquela casa, bem parecido com a Cinderela, mas a Ellie, diferente da Cinderela, tem um plano de fuga. Ela sonha em abrir uma loja de doce em outro país e está juntando dinheiro há anos para isso. Porém, o que ela não contava é que a tia fosse descobrir esse dinheiro e sempre tá pegando, não deixando ela juntar nada. Aí ele percebe que ela vai ficar presa nesse lugar para sempre, então ela decide procurar uma outra opção, que é o casamento. Eu gostei bastante, é uma leitura extremamente viciante, eu não consegui parar. Eu li em questão de horas, eu devorei o livro. Embora teve uma parte que eu não gostei tanto da história, não apagou seu brilho. É uma narrativa bem construída, com personagens bem cativantes. A Ellie é impossível não se apaixonar e rir com ela e dela também. Foi uma leitura que eu me diverti bastante e foi muito gostoso de ler. Em 7º lugar, a gente tem Alice Carroll e Todas as Cores do Arco-Íris, da Camila Deus Dará. Aqui a gente vai conhecer a Alice, ela é uma youtuber de 17 anos com milhões e milhões de inscritos. Ela tá indo passar as férias na casa da avó, numa cidadezinha onde Judas perdeu a bota. Quando ela chega lá, ela descobre que não tem internet naquele lugar. Ela vai ser obrigada a ficar offline. Ela conhece um vizinho da avó chamado Theo, que é um bad boy. E embora muitas garotas dizem pra ela se afastar, ela não consegue e começa a se aproximar, vivendo um romance de verão. A narrativa da Camila Deus Dará é bem leve, bem viciante. Os personagens são fofos e é aquele tipo de história que a gente lê para ficar com o coração quentinho no final. Em 6º lugar, Entre a Cruz e a Espada, da Igrine Marx. Espero que eu tenha falado o nome correto dela. Essa história faz parte de uma coletânea de novelas de uma antologia chamada Femme Fatale. O intuito é trazer princesas que a gente tanto ama nos tempos modernos. Nessa história, a gente tem como protagonista a Esmeralda do Corcunda de Notre Dame. Esmeralda é uma bailarina descendente de ciganos que ela tá indo para sua primeira turnê, que começa no Vaticano. Ela e seu amigo vão conhecer o lugar à noite, quando eles acabam se deparando com uma de provável pedofilia. E embora parte dela queira fingir que aquilo nunca aconteceu, ela acredita que deve buscar justiça por isso. A história em si, ela é bem pesada, ela trata de assuntos pesados que, infelizmente, embora aqui seja uma história ficcional, a gente sabe que acontece de verdade. É uma história que me tirou muito da zona de conforto, já que é um tema que
Eu não costumo ler em livros, mas ao mesmo tempo foi uma leitura necessária. Ela não romantiza isso, pelo contrário, ela luta para trazer isso à tona e consegue, talvez, justiça. Em quinto lugar, a gente tem Refém da Noite, da Thaís Lopes. A Laura mora numa cidadezinha mente fechada, infernal, onde ela não pode fazer nada. Ela decide sair desse lugar, finalmente ser livre. Mas antes que isso pudesse acontecer, seu pai conta a ela que ele viu algo que não devia. E agora ela tem duas opções. Ou ela vai pro casarão do Alexandre, um homem que a cidade toda teme, ou ela e toda a sua família vai ser morta. Sem muita opção, ela acaba escolhendo ir pro casarão, onde pouco tempo depois ela descobre que todos os seus moradores não são humanos. Ela descobre assim o outro mundo, onde existe lobos, vampiros, bruxas, féricos, e ela se vê no meio dessas criaturas tendo que aprender a conviver com eles. Uma das coisas que eu mais gosto nessa história é como ela mostra pessoas tóxicas. Não de uma forma romantizada, e ironicamente são todos humanos. Uma das coisas que mais me pegam nesse livro é que a Laura obviamente tem sonhos que não são sonhos que as pessoas diriam comuns. Ela não tem o sonho de ser médica, professora, veterinária, não. Ela quer ser uma ilustradora, trabalhar de freelancer, o que não é bem visto naquele lugar. Nenhuma das suas amigas a apoiam, mas ela encontra apoio onde ela menos esperava, onde ninguém é humano, onde ela temia a vida dela. Mas é ali que todo mundo a apoia em seus sonhos. Ninguém diz, não, você não vai conseguir, você é velha demais, desenho é um hobby. Não, ali todo mundo apoia ela e eu acho muito, vamos dizer, irônico. Pessoas que ela considera normal não apoiam e as pessoas não normais. Ela conseguiu se descobrir como pessoa ali. Ninguém a julga como julgavam na cidade. E mesmo estando presa, ela consegue florescer, amadurecer ali naquele lugar. Embora seja uma história muito grande, é uma história maravilhosa que eu li em dias. E se vocês não conhecem, eu indico muito pra vocês. É uma história muito gostosa. E em quarto lugar, Antes de Casar, da Bárbara Machado. A gente vai conhecer a Catarina. Ela namora há 3 anos e bem no dia do aniversário de namoro deles, o namorado dá um pé na bunda dela. A gente acompanha toda a fossa dela até ela começar a sair do limbo, encarar que aquele relacionamento acabou, que não era bom, que talvez ela tenha perdido 3 anos maravilhosos da vida dela. E a gente vai acompanhar ela se reencontrando como pessoa, se descobrindo como solteira e voltando a frequentar lugares que ela nunca frequentava, conversar com pessoas que ela deixou de conversar pelo namorado. Essa história, ela não tem foco nenhum no romance. Pra mim, isso não foi a questão principal do livro. Embora eu adore shippar e eu shippava todo personagem que aparecia, eu entendia que aquele livro não era mostrando ela se apaixonando novamente. É uma história de se redescobrir, de descobrir o que você gosta, de florescer e mostrar que a gente tem muita coisa pra fazer antes de finalmente se casar e que se deve fazer muita coisa antes de casar. Em terceiro lugar, Selene e o Dragão, da Marília G. Barbosa. Selene é a única sobrevivente da sua vila. Ela tá fugindo na floresta quando ela se depara com um dragão que foi acabado de ser derrubado. Tá certo essa frase? Espero que sim. E embora as duas espécies fossem inimigas, ela não quer que ninguém mais morra naquele dia. Então ela faz um feitiço, transforma esse dragão em humano e o tira dali antes que os caçadores chegassem. A gente descobre que esse dragão se chama Drake e, por mais que ele tenha odiado ser transformado em humano, a Selene acabou salvando a vida dele e agora ele tem uma dívida com ela e ele vai seguir até que se pague essa dívida. É uma história que se fala muito sobre ódio e, por mais que sejam entre humanos e dragões, dá pra trazer muita coisa pra nossa realidade hoje em dia. É uma história muito bem escrita. Os personagens são cativantes, a história é extremamente envolvente. E é bem aquele tipo clássico de fantasia, bem gostoso de ler, com muita magia, com muitas criaturas místicas. E, é claro, tem uma história de romance muito boa, muito gostosa, muito viciante, que faz você torcer pelo casal. E em segundo lugar, a gente tem o único livro internacional da minha lista, que é Hila de Ingleside, da Lucy Montgomery. É o 8º livro da série Anne de Green Gables. E antes de começar a falar um pouquinho da história, esse livro não é o meu favorito. O meu favorito é Anne de Avonlea, o segundo livro. Mas esse livro mexeu muito comigo durante a leitura. Eu li com o coração apertado, com lágrimas nos olhos, eu chorei bastante. E o porquê de tudo isso é que se passa na Primeira Guerra Mundial. A Anne já tá mais velha, seus filhos já estão bem crescidos, exceto a Hila, que é a mais nova, que tem 15 anos, quando começa a guerra. E a gente vai acompanhar a vida dessa família na guerra. Por mais que eles morem no Canadá e a guerra está acontecendo na Europa, a gente vê os impactos que eles sofreram, a gente vê a Anne se despedindo dos filhos, indo pra guerra, com medo de que algum morra. A gente descobre como o Canadá ajudou na guerra, como o que aconteceu durante aquela época com as famílias, porque sempre que a gente estuda a Primeira Guerra Mundial,
A gente sempre foca nas batalhas e a gente nunca foca o que aconteceu nas famílias. E a gente tem isso no livro. Embora o livro foi escrito depois da Primeira Guerra Mundial, a Lucy viveu isso, então eu acho que ela tem base para escrever sobre isso. E a gente acompanha a família da Anne vibrando com as pequenas vitórias da guerra, chorando com as derrotas, a aflição de estar esperando sempre uma notícia dos filhos, o medo de repente receber uma notícia que um deles morreu. Esse foi um livro que mexeu muito comigo. É um livro que se passa durante os 4 anos da guerra. Foi uma leitura que mexeu muito comigo. Me deixou bem reflexiva. E eu digo, não é o meu livro favorito, que me fez refletir bastante. Eu comecei uma pequena série de vídeos contando um a um o que acontece nos livros da Anne de Green Gables. Eu vou deixar aqui nos cards da playlist se vocês tiverem curiosidade. Tá bem longe do 8º livro, mas sim, em algum momento a gente vai chegar e eu vou contar tudo certinho o que aconteceu com esse livro que mexeu tanto comigo. E em primeiríssimo lugar, a gente tem Continue Tentando, da Cynthia Henrique. É a continuação de Tudo Vai Dar Certo, que tem resenha aqui no canal. E esse livro se passa alguns anos depois, focando em 3 primas. Elas não são parentes, mas elas se amam como se fossem primas. A gente vai ter a Camila, que vive numa relação extremamente abusiva, que me deixou extremamente com raiva. Sabe a vontade de bater numa pessoa? Então, eu tinha vontade de bater no namorado dela. A gente vai acompanhando a relação dela, como que é, e se talvez ela vai se libertar ou não desse estropício que é o namorado dela. A segunda prima, a gente tem a Aline, que é a filha da Soraya, uma das protagonistas do primeiro livro, que ela vai reencontrar um amor que ela perdeu no primeiro livro. Tem todo um drama ao redor disso, que mexe muito com a mãe dela. E aqui ela vai reencontrar esse amor, vai redescobrir segredos, vai reacender o sentimento. E eu achei, perto das outras histórias, que a história da Aline foi a mais leve. Não que não tenha muito drama e muitas lágrimas, mas perto dos dois é bem mais leve. E por último a gente tem a Paula. Eu não vou contar pra vocês de onde ela veio, porque é um spoiler. Mas a Paula lida com um trauma que aconteceu com ela quando ela era criança. E esse trauma mexe com ela até hoje. Ela é muito fechada, ela não gosta de estranhos. E no decorrer dos capítulos a gente vai descobrindo exatamente o que aconteceu com ela e vai vendo ela se abrir mais para as pessoas, além de ver o problema de saúde da mãe dela se desenvolveu, que, meu Deus, me derrubou completamente porque eu não esperava isso acontecer. Eu realmente achava que a autora ia ser boazinha, ia atacar o protagonismo ali, não ia acontecer nada, mas eu me enganei. É uma história com muitos altos e baixos, com muitas lágrimas, muitos dramas, assim como o primeiro livro. Mas eu acredito que o segundo livro, ele é muito mais pesado, já que aqui a gente está trabalhando com relacionamento abusivo, com abandono familiar, com traumas e abusos. É uma coisa muito, muito pesada, que mexeu muito comigo enquanto eu lia. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é que tem mais representatividade nessa história, já que 2 dessas protagonistas são negras ou pretas. Eu nunca sei qual falar certo. Eu sempre me confundo. Então, desculpa, não sei. Se vocês souberem, coloquem nos comentários, porque eu nunca sei. Mas continuando, é uma história bem longa, sofrida, que assim como o primeiro livro, eu tive que dar algumas pausas pra respirar. A história que mais mexeu comigo, com certeza, foi a da Camila, foi o relacionamento abusivo dela, foi como isso prejudicava e prejudicou a vida dela. É um livro que mexeu muito comigo, que me fez pensar muito nas coisas e que me deu muitas lições de vida. E é por isso que tá aqui no primeiro lugar. Essa foi a minha lista dos melhores livros do ano. Agora eu quero saber os de vocês. Quais foram os melhores livros que vocês leram no ano de 2020. E lembrando que todos os vídeos que tem resenha aqui no canal vão estar na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um amigo que ama leitura e me segue nas redes sociais. Eu estou sempre colocando alguma coisa sobre leitura ou escrita no meu Instagram e no meu Twitter. Um bom fim de ano pra vocês e fiquem em casa. Até o próximo vídeo.